Aryeh Mishevet Yehudá, o leão da tribo de Yehudá, de Judá. Nós sabemos que há muitas alegorias no texto sagrado apresentando a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vai ser apresentado como cordeiro, ele vai ser apresentado como pão, como porta. Ele mesmo que ele falou que era a videira verdadeira. Tantas alegorias e preciosidades em toda essa estrutura linguística para que possamos compreender coisas profundas e celestiais. E temos aqui ele apresentado como o leão, e aqui também é apresentado como o leão da tribo de Judá. Meu Deus, nós precisamos analisar por que essas alegorias são importantes, que são figuras de linguagem, e também, especificamente, porque ele é apresentado aqui como um leão, ou como o leão, na verdade, da tribo de Judá. Nós sabemos que o próprio Jacó, que gerou os seus filhos, quando ele está morrendo no capítulo 49, você vê que o velhinho já está farto de anos se despedindo, está cego, não enxerga mais nada, talvez, e ele está ali profetizando, é como um pai que se despede abençoando os seus filhos, porém ele está tomado numa revelação sobrenatural. Se a gente analisar cada uma das profecias que ele está ali declarando, profetizando, é algo assim, fenomenal, muito precioso e muito conteúdo assim profético, sobrenatural. E ele vai falando de todos os filhos, e justamente ele usa alegorias, ele fala alegorias representando, né, o que cada um significaria e profeticamente seria, e vai falando desde animais, árvores. Para José fala que é um ramo frutífero junto da fonte, para Issacar ele fala que é um jumento, vai falando sobre gazelas, vai falando de leão, vai falando de tanta coisa preciosa, e Jacó, logicamente, está tomado por uma dimensão espiritual. Mas, quando vai falar de Yehudá, de Judá, ele fala que ele seria o leãozinho, ele seria o leão. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 49, quando ele profetiza isso, e nós vamos ver que a partir do versículo 8, ele vai até o versículo 12, é o que mais fala, é o filho que mais fala, dando características e revelações, principalmente porque dali viria toda a descendência real de Yeshua HaMashiach. Olha o que ele fala: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Olha só, já há um reconhecimento, reverência, reconhecendo que seria já um maioral. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão. Ou seja, teria autoridade, autonomia, domínio territorial. E diz também, e como leão a quem a despertará, se refere à bravura, à firmeza. O cetro, aí fala de cetro, algo usado pelos reis. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Shiló. Aqui está como Siló, mas é Shiló. E eu tenho vários estudos falando de Shiló. Quem é Shiló? O que significa essa palavra? E aí, logicamente, está sendo apresentado aqui o próprio Messias, Yeshua HaMashiach, apresentado como Shiló, aquele que tomaria o seu lugar no seu trono. E a ele obedecerão os povos. Olha que coisa interessante. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, aí logicamente se refere à sua morte, ao seu sacrifício, e a sua capa em sangue de uvas. Tudo isso é algo simbólico que faltaria assim, palavras para explicar tanta coisa preciosa. E diz: os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então temos aqui uma tribo escolhida já apresentada por Jacó falando sobre a realeza e como esse cetro perduraria e logicamente sairia da tribo de Yehudá. Então dali viria a realeza e dessa linhagem real viria Yeshua HaMashiach,
o nosso Salvador. Você pode ver que quando Israel pediu um rei, e o pediu de uma forma assim democrática, como querendo dizer, o povo é que manda, o povo deseja. Deus deu primeiro um rei, que era da tribo de Benjamim, que seria Shaul. E ele não prevaleceu, não foi aprovado. Por quê? Porque o povo pediu. Até Samuel se sentiu quando o povo demandou um rei, pela vontade do povo. Deus tinha um plano celestial, tinha um plano profético com a realeza em Judá. Mas como o povo se manifestou, Deus permitiu que Shaul, que não era da tribo de Judá, fosse rei, o qual, lamentavelmente, foi reprovado e se desvirtuou do que era esse conceito santo de estar como um rei maioral diante do povo de Israel. Esse era um conceito humano, desejo do povo, mas o rei seria dado teocraticamente por vontade de Deus, e ele, como está anunciado aqui, seria da tribo de Judá. Então isso prova que nós não podemos impor ideias humanas e não podemos formatar coisas sobrenaturais segundo a divindade e encaixotá-las a conceitos humanos mesquinhos. E toda vez que o homem fizer isso, com certeza terá reprovação. E qualquer projeto humanista, qualquer projeto que não procede do coração de Deus, ele vai morrer, não vai prevalecer. Tá bom? É por isso que Shaul não prevaleceu, principalmente porque não era da tribo de Yehudá. Tá bom? Então nós temos aqui Areye, Mishevet e Yehudá, que seria o leão da tribo de Judá. Aqui está escrito o leão da tribo de Judá. O leão, Areye, vou colocar aqui, Areye, Mishevet, essa palavra Shevet é tribo. Aqui, Mishevet seria Mishevet, seria da tribo. E aqui Yehudá. Yehudá. Certo? Areye, lembrando, aliás, que é sempre da direita para a esquerda. Areye, Mishevet e Yehudá. O leão da tribo de Yehudá, que seria Judá, em português transliterado. Aqui está escrito leão, Areye, conjugação para E, aqui é A, e esse aqui é o artigo. O leão da tribo, esse Shevet, aqui ó, Shevet é tribo, clã, Yehudá. Tá bom? Então, essa é a afirmação. E esse aqui aparece em Apocalipse 5:5. Lembra quando João chorava e ninguém conseguia abrir o livro, esse grande livro precioso, né? E estava selado. E um dos anciãos fala, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí está falando da descendência de Yehudá, a descendência de Davi, da onde nasceriam os reis, a linhagem real sacerdotal. Dali é a linhagem de Melquisedeque, dali que vem Jesus. Yeshua se manifestará com seu cetro, ele é o Shiló apresentado por Jacó. Então temos aqui essa a apresentação, e você vai ver várias vezes a palavra leão, Areye, algumas passagens aparecem como Ari, o nome é Ari na verdade, deriva da palavra em hebraico leão. Se você se chama Ari, você é um leão. Então, quando nós vemos esse leão, estamos falando logicamente da força. Olha só na gematria como fica. Aleph, vou colocar aqui para baixo. Aleph, Resh, Yod, aqui o Resh é maior, Resh, Yod e o Rei. Vou colocar Aleph, Resh, Yod e Ei. São essas letras. Aleph, Resh, Yod, Ei. Aleph é força. Força. Resh é cabeça ou líder. Líder. Toda vez quando aparece liderança, Rosh Hashanah.
cabeça do ano, aquilo que está iniciando o ano, ou a liderança do ano. Yod é mão, Yad é mão. E aí é furo. Furo. Se pudéssemos traduzir, leão. Aqui está escrito leão, leão. A força do líder está nas mãos furadas. Ou talvez a força e a liderança está naquele que tem as mãos furadas. Olha que frase linda. A força e a liderança está naquele que tem as mãos furadas. Então se refere a Cristo, se refere a Yeshua HaMashiach, e a palavra leão justamente está falando sobre esta força, liderança, mãos furadas, e uma referência ao próprio Cristo. E você vai ver como o próprio leão é reconhecido como o rei da selva, o rei. Há alguém que refute e diga que talvez o leão no Oriente Médio era um leão, não como o africano de Juba, seria um leão menor, como um leão da montanha, um leão americano, mas com certeza pode haver evidência que havia leões grandes com juba ainda no Oriente Médio, porque a África sempre esteve ligada ali com o Oriente Médio, né? E nós vemos aí como ele representa a força, a autoridade, o seu rugido. E esse leão que é vencedor, se apresenta ali como aquele que venceu a morte, aquele que tem autonomia para abrir o livro, e esse que outrora era o cordeiro que é imolado quando entregue, ali a figura é apresentada como um cordeiro, mas agora que ressuscita e vence, ele é de fato o rei vencedor. Ele recebe um nome que está acima de todo nome, e aqui agora é apresentado como o leão da tribo de Judá. E nós, a cada dia, tiramos exemplo desse leão, da sua força, da sua imponência, da sua virilidade. Pouca gente sabe da virilidade do leão e quanto ele é capaz de se reproduzir, o quanto ele é consolidador com a sua clã, como ele é protetor da sua clã e como ele sempre está cuidando, guardando e zelando com sua força para que a sua posteridade, o leão, ele sempre zelará para que a sua posteridade, inclusive quando ele encontra uma leoa com filhotes, ele mata esses filhotes porque ele vai procriar com essa leoa para levantar uma posteridade, uma geração, e ele vai zelar pela sua geração. Esse é o leão da tribo de Judá que se preocupará em trazer para nós essa proteção, a força, realeza, e nós somos descendentes dessa realeza, o real sacerdócio que tem a força, a garra, a disposição e ao mesmo tempo a proteção da prole como o leão da tribo de Judá. Satanás, ele quer imitar o leão, ele anda como o leão, o próprio Pedro fala disso, ele anda como o leão rugindo, ele tenta imitar, sempre imitador, sempre falso, sempre tenebroso e com suas posturas que não são originais, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe e que você possa crescer com esse conhecimento da santa palavra de Deus.